Olá, pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu sou o psicólogo Raoni, Sou psicóloga Thalita. que travou um pouquinho agora, mas voltou, então acho que tranquilo. Foi. Olá, psicóloga Thalita. E Olá. eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro de Estudos em Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu estudo na Federal da ABC também em neuroanatomia, mas daí pela quarentena eu não sei como vai ficar, né? Porque não falaram nada até agora. Então eu estudo aí, faço uns estudos de neuro, gosto de estudar o cérebro e pessoas. Então, esse é o meu foco na vida. E você, Thalita? Sou psicóloga clínica, né? Juntamente com, com o Raoni, no nosso consultório, que agora tá um pouquinho isolado de nós. Estou concluindo uma especialização também na área de TCC, voltada para crianças e adolescentes. E recentemente concluí minha formação em terapia comportamental e dialética, que é uma terapia da terceira onda, né? Então são das terapias mais atuais que nós temos. E, basicamente, na palestrinha de hoje, iremos falar sobre depressão e como isso se relaciona com o que está acontecendo no mundo. Para você que está assistindo em 2023, nesse período de 2020, ficamos em casa porque um vírus apareceu e, com isso, precisamos nos isolar, precisamos ficar em casa para não transmitir o vírus de uma forma muito rápida e assim acabar com o sistema de saúde. Então a gente precisou ficar em casa. E aí vem o questionamento: o que ficar em casa gera pra gente? O que ficar em casa gera na nossa saúde mental, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver o mundo? O que acontece dentro da gente nesse momento? Você, você gostaria de começar a falar, Citalita? Foi algo completamente inesperado, né? Então, qualquer mudança que ela vem de uma forma muito brusca, ela gera consequências porque a gente despende um pouco mais de energia para lidar com isso, né? Então, vamos ter que processar uma coisa de uma hora para outra. A sua rotina estava normal, sua vida estava normal, como todos os dias. E aí, de repente, você não pode sair de casa, você tem que tomar vários cuidados para poder sair por necessidade. Né? Algumas pessoas ainda não conseguem estar totalmente em casa, mas a grande maioria está. E aí surgem questões que até então não faziam parte do nosso dia a dia, né? Que é o estar em casa 24 horas do dia ou 7 dias da semana. E as situações de convívio, até mesmo dentro da própria casa, que até então não tínhamos e agora começou a acontecer, né? Então, qualquer tipo de mudança muito brusca exige um pouco mais da gente. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fala disso relacionado à saúde mental? Nós, seres humanos, somos seres sociáveis e a gente precisa de interação humana para se manter saudável, psicicamente falando. E aí, a maioria dos contatos, né, com exceção das pessoas que estão convivendo com a gente dentro da própria casa, o contato pessoal foi rompido. Né? O contato que a gente mantém agora é estritamente virtual, com amigos e pessoas próximas. Né? Então, lidar com essa mudança também gera alguns prejuízos para a gente. Até a própria questão do virtual e do como a gente lidava com isso. Já tinha muitas pessoas falando sobre o quanto a gente estava focando no virtual, focando nas relações virtuais, esquecendo das relações pessoais e tudo mais. Tinha umas pesquisas falando sobre isso e sobre o que o virtual influenciava nisso. E a gente foi meio que totalmente obrigado a se voltar para o social, então, ou para o virtual em si. Então a gente foi tirado do social para o virtual, de uma vez só. Então isso é uma coisa bem, como toda coisa brusca que acontece, a gente não sabe muito bem como lidar naquele primeiro momento. A gente fica tentando entender o que fazer a partir daquilo.
Foi. Deu uma travadinha, mas tá ok já. Deu uma travadinha, mas vamos lá. Então, o que que isso pode gerar de prejuízo na gente? O que que isso pode levar a gente a sentir? Ali no começo, onde a gente estava dando ois, a, a nossa amiga psicóloga Viviane falou que estava sentindo triste porque não está conseguindo abraçar as pessoas. E é um pouco disso que vai sendo levado, um pouco de perder esse contato, perder o que a gente tinha de uma vez só. Como lidar com essa coisa que aconteceu tão bruscamente? O que fazer a partir disso? Então, a gente precisa fazer meio que um plano para lidar com essa ideia. Um plano para lidar com o isolamento social. E isso a gente não tinha porque a gente foi bruscamente tomado por isso. Sim. Gostaria de acrescentar alguma coisa? O contato, ele é algo muito presente na nossa cultura, né? Falando de Brasil, né? Da povo latino-americano de forma geral, né? O contato físico, ele é uma coisa um pouco mais presente do que em outras culturas. E isso acaba fazendo falta porque é algo que a gente está habituado a ter, né? E de repente foi meio que tirado da gente. Então, o que a gente pensa nesse sentido, né? Ao que um abraço quer dizer demonstração de afeto, né? Então, qual que é a estratégia que a gente adota no momento, né? Não posso ter um contato direto. Mas existem outras formas de demonstrar afeto, né? Não precisa necessariamente ser exclusivamente abraçando. Eu posso conversar e falar sobre afetos que eu tenho, afetos que eu sinto com as pessoas das quais eu tô sentindo falta, né? Por mais que seja uma chamada de vídeo, eu posso falar sobre essas coisas e sentir, né, a reciprocidade da pessoa em relação a isso, e suprir nesse momento. Entender também que não é uma coisa permanente, é momentânea. Então, quando a gente consegue ter essa percepção de é o momento que estamos passando, vamos adotar essas medidas para lidar e enfrentar esse momento, isso fica mais saudável. A gente consegue ter uma perspectiva de, tá, isso não é para sempre, então não preciso sofrer absurdamente por isso. É só um momento, claro que não é o ideal, claro que não é super fácil, mas através dessas medidas, né, de fazer de outras formas, a gente consegue suprir nesse momento o que a gente não pode ter 100%. Sim, até a questão do afeto, que antes era demonstrado com abraços, atualmente é meio que uma questão de afeto você se distanciar um pouco das pessoas. O se isolar, o ficar longe, é uma questão de afeto, porque você quer ver aquela pessoa bem. Você não quer ver aquela pessoa doente. Então, sabendo disso, a gente pode trabalhar o que surge a partir disso, porque, puxando um pouco para minha abordagem na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, a gente preza pela ideia que os pensamentos influenciam nos nossos comportamentos, e os nossos comportamentos influenciam nos nossos pensamentos. Então, a forma como a gente age, a forma como a gente lida com o mundo, vai influenciar na forma como a gente pensa. E a forma como a gente pensa influencia na forma como a gente lida com o mundo. Então, dessa forma, quando a gente olha para o que a gente está pensando nessa situação, como que a gente está lidando com essa situação, o que está vindo de pensamento? Pode vir um pensamento tipo, eu não posso abraçar ninguém, então estou sendo abandonada pelo mundo. Ou coisa do tipo. Porque sempre vai vir um pensamento bem rápido, automático na nossa cabeça. E ele deu uma travadinha. Tá tudo bem agora? Voltou para mim. Voltou. Voltou. Então, agora eu me perdi. Não? No pensamento. Sim, então os pensamentos eles vão levando essa... Às vezes quando a gente tem pensamentos, a gente leva a conclusões da situação que talvez não seja aquilo que está acontecendo, porque um pensamento ele não é um fato. Pensamento é pensamento. Pensamento ele é uma coisa que acontece na nossa cabeça. Então, quando a gente para olhar os pensamentos, a gente entende melhor o que está acontecendo dentro da gente. Nessa situação de ficar em casa, de ficar em quarentena,
a gente meio que vai ficar o dia inteiro com os pensamentos. E esse é um ponto muito, muito forte nesse início, porque a gente tem os pensamentos o tempo todo e a gente às vezes se distrai com umas coisas, só vai fazer atividades para não ficar pensando naquilo, para não ficar tendo que lidar com os pensamentos. Quando a vida fala, não, olha os seus pensamentos, estão aqui, fica com eles o dia inteiro, a gente pode se sentir mal com isso. A gente pode ficar tendo crise em cima de crise por causa dos pensamentos em si. Até um dos pontos, né, nessa questão dos pensamentos. Até que ponto a gente vai, né, se permitir estar nessa onda de 1 milhão de pensamentos que começam a sufocar e engolir a gente, meio que num turbilhão ali que a gente se isola literalmente até das pessoas que estão na mesma casa que a gente, por exemplo, porque a gente se isola dentro dos nossos próprios pensamentos. Isso é comum acontecer, porque durante o dia a gente está sempre envolvido em rotinas e está num ritmo frenético. E em casa, mesmo que você esteja fazendo um home office ou coisa do tipo, o ritmo frenético nem sempre está presente. Na maioria dos casos não está, né? Porque o que dita esse ritmo frenético é o mundo, né? E a rua de uma forma, né, bem por cima, assim. Então, dentro da sua casa, você trabalhando sozinho, é você quem vai ditar o seu ritmo. Então, esse ritmo não vai ser tão frenético e essa não correria absurda vai deixar sobrar mais tempo pra gente estar com nossos pensamentos. E aí vem vários tipos de pensamentos, alguns são verdadeiros, outros não. E aí a gente começa a dar ouvido para os que são verdadeiros e para os que também não são verdadeiros, né? Porque começam a vir medos, receios, inseguranças, dúvidas, e aí a gente se isola no meio disso e muitos sentimentos que a gente tem, que os pensamentos propiciam, acabam ficando mais intensos, né? Então a gente aumenta a intensidade desses pensamentos e também aumenta a intensidade desses sentimentos, dessas emoções. E aí é muito fácil isso acabar gerando o prejuízo para a saúde mental, porque a gente fica meio que preso nesse turbilhão, vai se entregando para isso, as coisas vão ficando super mega intensas, a gente não sabe como lidar, e aí a gente começa a ficar mal de verdade. Sim, então muitas vezes quando a gente vai tendo esse turbilhão de pensamentos, vira uma bola de neve emocional, onde as emoções vão vindo juntas, um monte de emoção, e a gente acaba perdendo o que foi que aconteceu de pensamento. O que estava acontecendo naquele momento na nossa cabeça. A gente meio que esquece disso e foca naquilo que a gente sentiu. Quando a gente foca naquilo que a gente sentiu e quando a gente pensa que a gente não pode sentir aquilo, aí as coisas se tornam piores. Aí as coisas começam a ficar mais fortes dentro da gente, até o ponto que a gente não consegue lidar. Então, esse é um dos princípios do o que gera uma depressão. Quando a pessoa vai tendo pensamentos recorrentes que não são exatamente fatos do que estão acontecendo, mas ela vai pegando esses pensamentos como uma verdade e vai lidando com esses pensamentos como se fosse verdade, ela começa a se sentir mal, porque se vê um pensamento falando que você é uma pessoa ruim e você acredita nesse pensamento com todas as suas forças, você vai se sentir mal. O pensamento vai levar àquela emoção. Então, isso é um dos padrões de pensamentos que vão levando à depressão em si. A pessoa vai pensando, até o ponto que ela começa a acreditar totalmente naquilo que ela pensa e sentir aquilo na prática. Ela vai sentir que ela é ruim, ela vai sentir que ela não presta para nada, que ela não é útil, ela vai sentindo isso. Então, ela não consegue lidar de uma outra forma com isso, porque ela meio que se entrega para os pensamentos. É justamente o que a gente faz na terapia, o contrário disso, de abrir mais as possibilidades do pensar, o que tem de verdade naqueles pensamentos, para a gente poder trabalhar esses pensamentos e ver o que poderia fazer para não ser mais verdade, e o que tem de mentira naqueles pensamentos que você está acreditando, só que na verdade é só sua cabeça querendo que você sinta aquilo e fique num canto pensando naquilo, porque
seu cérebro só quer economizar energia. Seu cérebro quer ficar quietinho no canto economizando energia. E às vezes sofrer economiza energia para ele. E esse é o grande ponto, né, que diferencia a nossa rotina normal da rotina com quarentena, com o estar em casa. Né? Porque na nossa rotina normal não sobra tanto tempo assim para a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. Né? Um exercício que a gente se força a fazer para conseguir trabalhar eles e conseguir mudar nossos comportamentos e atingir um padrão mais saudável. Quando a gente fala de quarentena, de estar em casa, a gente abriu a porta completamente para todos esses pensamentos invadirem e tomarem conta da nossa cabeça e das nossas emoções e influenciar nos nossos comportamentos, na nossa forma de se relacionar com o mundo. E aí esse é o ponto-chave que pode propiciar né, a vivência de um episódio depressivo. Né? Não necessariamente a pessoa precisa sofrer de transtorno depressivo. Né? É normal, é comum ao longo da vida que a gente experiencie um episódio que a gente está vivendo e acabou gerando esse padrão na gente, um padrão de um humor depressivo, de pensamentos depressivos e de comportamentos depressivos. Da mesma forma que sentir ansiedade nesse momento, ou ter uma crise de ansiedade, não quer dizer que você tem algum transtorno de ansiedade. E não sabia o que fazer, Travou. Pode acabar desencadeando, né? Pode permitir que a gente viva também esse tipo de padrão por um período de tempo, esse tipo de pensamentos acontecendo, esse tipo de emoções e comportamentos. Só completando a fala da Thalita, que deu uma travadinha. Então, ela estava falando que ter uma crise de ansiedade, ter um episódio depressivo nesse momento não necessariamente faz a pessoa ter um transtorno. Não necessariamente a pessoa ela é depressiva porque aconteceu isso nesse momento. Não necessariamente ela tem um transtorno de ansiedade. Só está acontecendo um fator totalmente externo e ela se sente mal com isso. Então, a minha irmã perguntou aqui, a Priscila da Silva, como diferenciar depressão do desânimo da quarentena. Então, estar em casa sem fazer nada é uma coisa desanimadora. Comparado com a rotina que a gente estava tendo, toda a rotina de quem vive em São Paulo, que é uma cidade totalmente agitada e a gente vai fazendo várias coisas, quando a gente perde isso de uma forma brusca, a gente vai ficar desanimado. Um dos grandes fatores de diagnosticar uma pessoa com depressão é ela estar com humor triste, estar com humor deprimido por 2 semanas e perder o prazer de fazer as coisas que ela gostava de fazer antes. Ela gostava de fazer várias coisas e ela perde o prazer para isso e fica com o humor deprimido. Mas dentro desses fatores existe também existe algum motivo externo que faz a pessoa se sentir mal com isso. Então, uma pessoa que está num processo de luto, por exemplo, ela não tá totalmente depressiva porque ela fica desanimada. É o processo dela. Então faz parte daquele processo. Da mesma forma que estar desanimado nesse momento também faz parte do processo. Então é meio que lidar com uma perda. É como se fosse um luto mesmo da nossa rotina. A gente está lidando com o luto da nossa rotina e a gente está tentando reconstruir isso aos poucos. Então, vai ser desanimador? Às vezes vai. Até por ser uma coisa, né, essa característica do novo, da novidade, né? Então, perdas em si, elas sempre são complicadas, sempre são difíceis. Desde a perda de um ente querido,
há uma perda de um trabalho que é muito importante, há uma perda de alguma amizade que acabou, de algum relacionamento que acabou e era muito importante pra gente. A gente passa, né, por um turbilhão aí de pensamentos e emoções para viver de fato aquilo e conseguir superar aquilo. Então, ao mesmo tempo que a gente está lidando com o luto da perda da nossa rotina, a gente também está se adaptando a uma coisa que a gente nunca tinha vivido até então. Então, né, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo aí no nosso cérebro para ele tentar se adaptar. Então, o desânimo, obviamente, vai fazer parte, a angústia, a tristeza, a ansiedade. Em algumas pessoas na intensidade maior, em outras pessoas na intensidade menor, né? Em algumas pessoas mais insegurança, mais medo, em outras mais desânimo, mais tristeza, mais vontade de chorar e pensamentos negativos de certa forma. Então isso acaba sendo variado, né? Cada pessoa vai ter o seu processo aí para lidar e enfrentar esse momento. Sim, justamente entrando no nosso próximo ponto aqui que temos marcado, que é sinais de depressão, quais sinais que aparecem nesses momentos. O primeiro ponto disso é entender que a gente vai ter esse processo de, às vezes, ficar meio desanimado com o que está acontecendo, às vezes sentir ansioso com o que está acontecendo, não necessariamente ter um transtorno a partir disso. Quando isso começa a durar demais, a passar um tempo a mais do que o que parecia ser o ok para a situação, aí sim que a gente tem um sinal de alerta. Aí sim que a gente pode parar e pensar, nossa, já faz 2 semanas que tal pessoa só tá na cama. Aí começa a ficar meio estranho em relação à situação, estranho ao que está acontecendo. Então, nesse fator que a gente precisa começar a olhar, que é é uma perda, é um processo que ela está vivendo de luto. Ela está vivendo esse luto de uma forma saudável. Ela está tentando lidar com aquilo. Se sim, não é depressão. É só aquele momento. Aí entra aquele ponto de, né, como o Raoni falou, 2 semanas, né? As coisas mudaram, então você tá desanimado e quer passar aquele dia na cama e não tá afim de fazer nada. É você lidando com esse processo, é você lidando com essa mudança. Aí passa o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte, né? Então a pessoa ela vai ter alteração no quesito do desânimo, ela começa a durar muito tempo, ela tem alteração de sono, ou ela dorme muito mais, ou ela dorme pouco, tá com insônia, e aí ela tem alteração no apetite dela, então ela tá comendo demais, né? Então, retomando, alterações no sono, né? Então a pessoa ela acaba dormindo muito mais do que ela costumava dormir, ou ela começa a ter insônia, então ela dorme muito pouco, comparado ao que ela estava habituada a dormir. Alteração no apetite, então a pessoa ou deixa de sentir fome completamente, ou ela começa a comer demais, né? E o estar em casa faz a gente comer um pouquinho a mais, mas tem a diferença entre a gente estar comendo ali e saber que a gente está comendo porque tá ocioso. E não é isso, você vê que a pessoa tá aparentando, né? Ela se traz falas mais voltadas à tristeza, ela traz uma fisionomia mesmo, mais relatado à tristeza, ela tá mais cabisbaixa, ela interage menos do que o que ela costumava interagir, né? Ela meio que vai se isolando mesmo dentro da própria casa. E isso por um período muito acentuado, né? Então passa 1, 2 semanas e a pessoa continua dentro desse padrão. Sim, quando ela começa a ter esse padrão que a gente começa a perceber esse processo de... Thalita travou? Voltando, Thalita? Travou? Voltou? Thalita? Thalita? Voltou. Voltei. Estava um pouco travada. Mas então, quando a pessoa começa
a passar 2 semanas desse processo, aí já começa a ficar estranho. A gente não sabe exatamente quanto tempo de quarentena vai ser, mas geralmente o que falamos de depressão são 2 semanas com esse mesmo padrão. E a Thalita voltou, enquanto eu estava falando, mas então, próximo ponto que temos para falar. Como que a gente pode oferecer ajuda, né? Como a gente pode se aproximar da pessoa que está dentro da nossa própria casa e está com esses sinais, né? A gente percebe que tem alguma coisa errada, que está fora do padrão dela, né? Ela não está interagindo fora do normal, ela está dormindo diferente do que ela dormia, ela está desanimada por um período muito longo, né? Além do que era o esperado de todo mundo que está nessa situação. E aí a gente começa a perceber que a pessoa não tá bem. E se a pessoa não tá bem, a gente precisa fazer algo a respeito para tentar ajudar de alguma forma. Né? Então, como que a gente pode tentar ajudar? Né? Justamente conversando com a pessoa. Né? Mas como conversando? Você se aproxima aos poucos. Percebi que você tá se comportando um pouco diferente, tá tudo bem, você quer falar sobre o que você tá sentindo. E às vezes a pessoa ela só precisa ser ouvida ali para conseguir se ouvir, né? Então, às vezes, falando sobre o que ela está sentindo, ela começa a entender o que está acontecendo com ela. Ela começa a lidar de uma maneira diferente com a situação e com a forma que ela está encarando essa situação. Sim, o principal ponto disso é ouvir a pessoa. Às vezes as pessoas querem chegar pra pessoa gritando e falando: oi, você tá com depressão, sai daí. Tipo, isso não vai funcionar. Isso só vai fazer a pessoa se sentir mais mal do que ela já tá. Se ela tiver com depressão, ela vai se sentir mal. Se ela não tiver, ela vai se sentir mal do mesmo jeito. Porque você tá jogando em cima dela uma carga que talvez não esteja acontecendo pra ela. Então, quando a gente senta e ouve a pessoa, a gente vai conseguir diferenciar entre ela está deprimida, ela está se sentindo mal, está se sentindo triste e não consegue sair disso, ou ela só está desanimada com a quarentena, mas está ali de boas com esse processo e está querendo só ficar quieta no canto dela por enquanto. Então, é respeitar o momento da outra pessoa. Mesmo que você esteja preocupado, a gente tem que sempre respeitar o momento da outra pessoa. Se a gente fura a fila e vai falar com ela e fala comigo, você não vai se sentir bem com isso. Ninguém vai se sentir bem em ser obrigado a falar com você. Então a gente precisa ter esse trabalho de conversar, ouvir, entender aos poucos o que está acontecendo com aquela pessoa. Se aproximar de forma empática, não de forma agressiva ou de forma a julgar e rotular. Né? Se aproximar e, nossa, percebi que você tá um pouco mais fechado, um pouco mais fechada, quer conversar, tá precisando falar sobre alguma coisa, o que você tá sentindo, e dar o espaço para a pessoa falar, né? E ser ouvida de fato, né? Ela vai ter aquela escuta que ela vai ser acolhida, não aquela escuta que vai fazer ela ter se arrependido de falar porque ela foi julgada e aí ficou tudo pior. Né? Então, é aquela escuta de você quer falar sobre o que você está sentindo, o que você acha que é importante fazer, você acha que você precisa de ajuda para lidar com isso, você sozinho ou sozinha não está conseguindo, vamos pensar em formas de como procurar ajuda, de como ter esse apoio, né? De identificar se, peraí, isso é um desânimo, não é? Isso quer dizer que está num episódio depressivo, não está? Né? Descobrir de fato o que está acontecendo para daí sim pensar no próximo passo, que é o que fazer. Sim, é fazer esse passo a passo de entender se a pessoa precisa de ajuda especializada, ajuda profissional ou não, ou ela só está naquele momento. Às vezes a gente vai precisar de ajuda para lidar com isso, às vezes não. Então, um psicólogo está aí para esse processo de conversar com a pessoa, entender o que ela precisa, lidar com essa situação
com ela. A gente nunca pode dar uma conclusão para uma pessoa e falar, você está com depressão, vai para terapia. Isso daí também não ajuda. Então, é ouvir a pessoa, dar esse espaço para ela, fazer ela se sentir acolhida dentro da sua conversa com ela, para aí sim ela entender o que ela precisa a partir daquilo. Né? Às vezes o próprio fato dela conversar é o que ela também precisa para entender se ela precisa ou não de alguma ajuda fora, né, uma conversa, fora né, desabafar. Né? Às vezes a pessoa ela só precisa desabafar. E aí ela consegue lidar com aquilo melhor. Às vezes só desabafar não funciona e ela precisa de uma ajuda especializada para conseguir passar por esse momento que está um pouco mais complicado para ela. Sim. O Magno123 comentou aqui que eita, perdi. Eu também acho que a crise pode estar deixando muita gente paranoica e eu precisei ir na rua ontem. Eu tosse de leve e várias pessoas já olharam da minha cara. Mas posso entender as pessoas. É justamente algo que a gente conversou semana passada sobre algumas pessoas estarem muito desesperadas e algumas pessoas estarem nem aí. Então, é meio que equilibrar as duas coisas dessa situação, porque a gente não sabe exatamente quem está doente ou não, a gente não tem como prever que tal pessoa está doente, está passando por mim, tal outra não. Então, gera mesmo essa paranoia, gera mesmo essa questão de não saber o que está acontecendo. E isso é um dos pontos dessa conversa sobre depressão. A gente não sabe o que está acontecendo com o outro até que ele fale pra gente o que ele está sentindo. Se a pessoa está se sentindo deprimida, você não vai saber até ela falar, eu estou me sentindo deprimida. Qualquer coisa que a gente joga na cabeça da outra pessoa vai ser uma conclusão que a gente não tem. Então, quando a gente pensa pelo outro, a gente não deixa esse espaço para ele entender o que está acontecendo com ele. E muitas vezes isso é justamente aquela não ajuda, né? Pelo contrário, a pessoa acaba se sentindo pior, se sentindo mal por ter passado por isso, né? Por estar passando por isso, por não estar conseguindo lidar sozinha, porque ela pode olhar e pode falar, nossa, mas fulano e fulana estão lidando, né, do jeito deles e estão conseguindo. E, nossa, eu preciso de ajuda porque eu sozinho, eu sozinha não estou conseguindo. Né? Então, a forma como você fala impacta diretamente nisso. Sim, e entrando no que fazer sobre a situação, a gente tem todo um passo a passo de como trabalhar com pessoas que estão se sentindo deprimidas, que faz parte do lidar com os pensamentos, como a gente falou mais para o começo, e tem coisas mais práticas também, porque a depressão envolve sintomas mais físicos, coisas mais físicas, por exemplo, a própria sensação de não querer levantar da cama. Só que quando a gente espera, por exemplo, para levantar da cama, espera a gente ter vontade para levantar da cama, a gente não vai ter essa vontade. O nosso cérebro é focado em economizar energia e ficar ali no canto dele. Então, a gente é aquela coisa que eu acho que já até colocavam em fotinhos no Facebook sobre o que fazer para uma pessoa com depressão. Se você chega para a pessoa e fala, levanta da cama, sai daí, vai logo, ninguém vai sentir vontade. Não fique de levantar da cama depois disso. Vai ficar tudo bem. Não fique triste, vai ficar tudo bem. Aí a pessoa se cura automaticamente. Não é assim que acontece. É uma coisa que é um processo mesmo. Às vezes, pra gente lidar com uma pessoa que está em casa e está se sentindo deprimida, a gente vai precisar ajudar ela de uma forma acolhedora. Então, se ao invés de a gente chegar para ela e falar, levanta dessa cama, sai daí, você está ficando depressiva, a gente chamar ela para fazer alguma atividade, levar ela para fora de casa, para o quintal, porque não pode sair de casa. Não pode. Não pode. Mas chamar ela para fazer as coisas, ao invés de querer que ela faça sozinha e
jogar a pressão em cima dela de se resolver sozinha. Então, quando a gente coloca as possibilidades ali na frente dela, fica uma coisa mais natural e uma forma mais simples, mais confortável de lidar com a situação do que o peso de ter que fazer sozinho. Indo um pouquinho para o nosso próximo tópico, né? Pensando em tudo isso que a gente falou, quem já sofre de algum transtorno depressivo tem uma sensibilidade, né? Tem a possibilidade um pouquinho maior do que alguém que não sofre de vivenciar um episódio depressivo nesse momento, ou de, né, ter uma recaída, por exemplo, dentro de um tratamento. Se é uma pessoa que já passou por tratamento ou não passou, mas estava bem, e apesar de ter o histórico, pode acabar caindo dentro de um episódio justamente por conta da situação toda que a gente está passando. Né? Então, da mesma forma que você lida com alguém que já sofre, você vai lidar com alguém que está passando pela primeira vez. Né? Verificar a necessidade de uma ajuda especializada, né, de uma ajuda profissional, se for o caso, ou só ser um suporte, só estar perto, só demonstrar apoio. Às vezes isso é o suficiente, dependendo da situação que a pessoa está vivenciando. Né? Ter alguém que não vai julgar, alguém que vai ouvir e vai acolher, e vai convidar a pessoa para fazer coisas. Então, vamos ali no quintal tomar uma luz natural, né? Vamos sentar aqui um pouquinho. Vamos almoçar agora. Vamos sentar aqui na mesa e almoçar juntos. São coisas que deixam tarefas simples, que às vezes é complicada para a pessoa fazer quando ela está vivenciando essas coisas, mas é deixar isso de uma forma natural e leve. Então, vem cá, vamos almoçar comigo. Às vezes a pessoa não conseguia levantar da cama. Tava difícil para ela, tava ali numa briga, num conflito interno para conseguir levantar da cama. E aí aquele convite é meio que um alívio, uma ajuda de, estou levantando para almoçar. Depois eu vou voltar. Mas aquele momento ali já vai fazer uma diferença naquele dia daquela pessoa que estava o dia inteiro na cama. Né? O sentar no quintal para tomar uma luz do dia, uma luz natural, vai fazer a diferença. Né? Então são detalhes, são coisas simples, mas que, né, ajudam de uma forma, né, agregam de forma positiva o dia dessa pessoa. Sim, porque nesse contexto todo, as pessoas podem ter depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno, normalmente sem ter nenhum fator externo. E justamente nesses momentos que acontecem transtornos, quando a pessoa se sente mal, se sente ansiosa com alguma coisa, isso acontece. Agora, quando tem esse fator externo, isso começa a ganhar um peso a mais, ganha uma força a mais o ficar mal na cama, se tem um fator externo atrapalhando nisso. E o Magno comentou que eu fico pensando nessa situação a longo prazo, tudo isso ainda é inédito para a nossa geração, esse desânimo pode facilmente ir para outras coisas, por enquanto estamos apenas no desânimo. Justamente, se esse desânimo se perdura por muito tempo, se a gente não arranja um planejamento do como lidar com isso, do que fazer para não se sentir tão desanimado mesmo estando em casa, isso pode evoluir para um transtorno. Pode passar tanto tempo nisso, no desânimo em si, que pode chegar a um transtorno. Às vezes o desânimo é normal, se perdura por muito tempo qualquer coisa, aí já não é tão normal assim. Qualquer coisa que a gente sinta por tempo demais pode virar um transtorno, porque já é sinal de que tem algo errado ali, né? Porque as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são fluidos. Então, nosso humor varia ao longo do dia, né? A gente sente várias emoções, tem vários pensamentos todos os dias, né? Então, o permanecer em um único aspecto por tempo demais é sinal de que tem alguma coisa errada, e se não for, né, tomado cuidado, se não prestar atenção nisso, isso pode acabar evoluindo para algum quadro, de fato, dentro de algum transtorno. Sim, até o fato de estar alegre demais pode ser um transtorno, porque a pessoa
pode perdurar isso por tanto tempo que ela não lida da forma natural com as questões que vão acontecendo. A vida é feita de altos e baixos, tristeza acaba, alegria também. Sim. A gente meio que vive no neutro. No neutro com vários picos. De, estou feliz, agora não estou mais feliz. Estou feliz. Porque a vida é essa variação de sentimento. Eita, bati no meu celular. É essa variação de sentimentos, essa variação de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai se adaptando a partir de algum momento para não sentir esse desânimo como uma coisa mais forte do que só um momento, só um tempo de crise na nossa vida. Né? E só para fechar um pouco da nossa ideia, até, né, pensando nas coisas que a gente falou sobre na live anterior, né, sobre criar uma rotina, sobre se manter ocupado, né, incluir coisas, ter metas para a semana, ter metas para o dia, ter objetivos ali naquele mês, né, incluir uma atividade física, tentar manter uma alimentação saudável, um sono adequado. Então, tudo isso também favorece com que a gente lide de uma forma melhor com a situação e que evite também a vivência de algum episódio depressivo, de alguma crise de ansiedade, de coisas que perdurem tempo demais e que acabam gerando um prejuízo um pouco maior, né? Coisa que é o que a gente não quer nesse momento. Sim, né? Então, seguir... Pode falar. Pode continuar. Termina a sua ideia. Né? Então, a ideia, né, quando a gente traz, mas seguir uma rotina, né? Por quê? Porque isso vai fazer a diferença, né? Porque você vai ter um objetivo, você tem coisas para fazer, você se comprometeu com determinadas atividades, independente de quais sejam, mas isso é o que vai ajudar o cérebro a se adaptar, o cérebro não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estamos nos adaptando, né? Deu uma variaçãozinha ali de humor, deu um desânimo um pouco maior, não, mas tá tudo bem, é só uma adaptação, estamos lidando com o processo. Isso é o que vai fazer a grande diferença. Sim, e todo esse conjunto de coisas que são necessárias para a gente ficar bem, para ter uma saúde mental, não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso na primeira semana, no primeiro momento. Essa semana eu vou comer saudável todos os dias, vou praticar exercícios, vou fazer tudo. Se a gente empilha várias possibilidades juntas, a gente esquece que tem que fazer uma de cada vez, porque se a gente joga tudo isso ao mesmo tempo, às vezes a gente vai juntar tanta coisa para fazer, mas tanta coisa, que a gente não vai conseguir fazer nada, porque tem muita possibilidade, e vai se sentir mal com não estar fazendo nada. Então, a gente tem que parar, respirar e fazer um planejamento que seja viável, que seja natural para nós, que seja saudável para nós. Porque se a gente para... Se a gente para e fica tipo aquela coisa de blogueiro do Instagram que tá fazendo um monte de coisa e tá malhando, e a gente fica com essa meta, a gente esquece que tem todo um processo por trás disso. E a Graciane ou qualquer outra pessoa forte no mundo não nasceu forte. Adorei esse exemplo. A Graciane não nasceu forte. A Graciane foi lá e malhou um pouquinho cada dia. Malhou, comeu ovo, malhou. Por anos. Até chegar naquilo. Então, qualquer atividade que a gente queira fazer, a gente tem que lembrar da Graciane. Porque toda atividade que a gente vai fazer vai ter um passo a passo. Tudo que a gente precisa lidar vai ter um passo a passo. A gente só precisa fazer isso de uma forma que seja natural pra gente, aos poucos. Porque se a gente se cobra lá na frente, se a gente se cobra pra ser forte, que nem a Graciane, a gente esquece que ela não nasceu assim. E a gente se sente mal com a gente por não estar fazendo daquela forma. Priscila comentou aqui, importante também não ficar só assistindo TV sobre o assunto, né? Então, né, se ocupar com outras coisas, ler livro, tocar instrumento, pintura e tal.
E isso traz um pouco dessa ideia, né, da gente conseguir conciliar uma rotina, conseguir equilibrar principalmente o quê? Respeitar os seus limites, né? O autorrespeito nesse momento de eu tô me cobrando demais, então vou reduzir 3 coisas aqui. Vou fazer dentro do meu tempo, vou fazer dentro do que vai caber para mim, dentro de como vai fluir para mim, né? As atividades que eu vou escolher são atividades que são prazerosas para mim, que vão fluir para mim, né? Eu quero ler, quero tocar instrumento, pintura, quero fazer exercício, quero comer, não vai caber no seu dia, né? Então, ter essa questão de, tá, vamos pautar na realidade, vou escolher 2 coisas que eu sinto prazer fazendo, coisas que são boas para mim, e vou fazer no dia de hoje. Né? Então, hoje, domingo, né, fim de tarde, aí eu gosto de assistir filme. Eu vou assistir 1, 2 filmes aqui. Legal. Amanhã eu quero ler tal coisa. Vou ler. Vou conciliar dentro da minha rotina. Né? Então, manter o equilíbrio, né, pautado dentro da sua realidade e se respeitando e indo de acordo com seus limites. Sim, fazendo tudo aos poucos, tudo da forma que você se sente confortável em fazer. Toda mudança, ela depende de um passo a passo. O Magno comentou aqui que planejamento é muito, muito interessante, mas é necessário muita disciplina para quem não tem o dia passa rápido, não dá para fazer nada. E justamente, se a gente planeja muita coisa e fica se cobrando dentro disso, aí a gente acaba não fazendo nada, porque a gente coloca ali, a gente não tem a disciplina e o passo a passo para fazer aquilo, porque a gente nunca treinou aquilo, então a gente vai se perdendo nesse processo. Então quando a gente faz, a gente tem que entender que disciplina parte do pressuposto de que a gente consegue fazer aquilo. A gente consegue fazer aquilo no dia. Por exemplo, se a gente colocar a meta de vou levantar da cama, é mais natural pra gente do que vou levantar da cama e fazer 307 abdominais. A gente não vai. Não vai ter disciplina no mundo que mostre que a gente consiga fazer isso sem nunca ter treinado antes. Então, quando a gente tem disciplina, a gente precisa da disciplina em si, mas precisa de metas que sejam viáveis, que a gente consiga lidar com elas. E fechando a ideia toda, eu estou olhando pro lado aqui por causa do computador onde está escrito as coisas que a gente tinha para falar e o tempo, porque a live do Instagram tem um tempo, então era para isso que eu estava olhando pro lado até agora. Então, para a gente fechar a ideia toda, a gente gostaria de perguntar que dúvidas vocês têm, o que vocês gostariam de perguntar, comentar sobre, perguntas, comentários, críticas, sugestões, ideias, qualquer coisa. Qualquer coisa é bem-vinda. Enquanto aparecem aqui, né, só para complementar um pouquinho, a gente não precisa começar com algo grande, até porque é impossível, mas o que você pode fazer? Pode pegar o seu dia ali e falar, eu quero fazer 2 coisinhas no dia de hoje. E fazer essas 2 coisinhas. Né? Pode ser as coisas mais simples possíveis, ou que você falar, não, isso aqui para mim é tranquilo. E aí amanhã eu vou fazer essas 2 de novo, e vou aumentar um pouquinho, mas, né, seguindo um ritmo tranquilo. Sim, se a gente muda uma coisa por dia, depois de um mês a gente vai ter 30 mudanças. Nossa, isso daqui ficou bem poético. A gente vai ter muita mudança depois de um tempo. Então, mesmo que seja uma mudança mínima, lá na frente vai fazer uma diferença maior do que não mudar nada e tentar se cobrar para fazer mais do que está fazendo. É o fazer que ajuda a gente a mudar. É o fazer que ajuda a gente a lidar com as situações. E manda esses comentários. Esperando. A chuva tá chegando aqui no meu país. Aqui, quer dizer, eu não sei se aqui também eu só estou ouvindo o seu áudio da chuva. Olha, não é difícil. E tem no fundo do seu áudio tem um cachorro também. E nem, por incrível que pareça, não é o daqui, é o do vizinho. E tá entrando água aqui, pronto.
a Viviane.batista.9655 comentou que queria mais uma vez agradecer por essas lives maravilhosas. Ah, obrigado. Cadê o coração de novo pra Vivi? Vamos lá, cadê? Ah! Tá ao contrário. Foi. Ela falou que Tem procurado respeitar meu momento, lidar com o processo de forma gradativa. É justamente isso que a gente queria passar hoje, o falar como que isso tem que ser gradativo, tem que ser aos poucos para a gente conseguir lidar de uma forma mais saudável e superar isso de uma forma mais saudável. Mais algum comentário, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Nosso tempinho tá acabando. Então fale agora ou fique pra próxima. Sem pressão, ninguém é obrigado a falar nada. Mas se eu fosse vocês, eu falaria. O Magno 123 falou que fazer aos poucos é interessante essa ideia, eu vou fazer uma reflexão. Justamente é uma reflexão que a gente já teve na vida, de perceber o quanto a gente tem que fazer aos poucos, o quanto a gente tem que ir fazendo esse passo a passo, senão a gente não faz. Porque a gente fica perdido. Aquela coisa de tudo é um processo, tudo leva tempo, né? Temos uma escada e a gente não vai dar um passo e vai chegar no topo dela. A gente vai construindo um degrau por vez, vai subindo um degrau por vez até chegar no topo, que é o objetivo que a gente espera alcançar naquele momento, né? E pensando que cada objetivo tem uma escada, então para cada objetivo a gente vai dando pequenos passos e vai evoluindo dentro desse processo para conseguir chegar e atingir o 100% da mudança que a gente deseja alcançar. Sim, eu gosto de dar um exemplo para isso de escrever um livro. Ninguém escreve um livro sem escrever o primeiro capítulo, nem a primeira palavra. Então a gente vai precisar escrever a primeira palavra para escrever o resto do livro todo. E viver é como escrever um livro. A gente está fazendo um passo a passo do que é viver, construindo os nossos capítulos, construindo o nosso viver. E é um passo de cada vez, é uma palavra de cada vez para construir um capítulo, para construir outro capítulo, para ir lidando com isso, sempre aos poucos. Isso parece uma poesia que eu escrevi. Uau! Parece que vem daí. Sim, porque eu aproveito meu tempo para escrever poesias também. Então, poesia e música é o que me faz bem, é o que me faz lidar com a situação de uma forma saudável. Então, cada um precisa achar a forma saudável de lidar com essa situação, para ir construir isso consigo mesmo e construir uma nova forma de lidar com o mundo, com todas essas mudanças. Então, basicamente, acho que era isso que tínhamos para falar hoje. Estamos no último minuto, daqui a pouco aparece aquela contagenzinha do Instagram falando que vamos te derrubar daqui a 30 segundos. Então, a Vivi falou que literalmente escrever um livro das nossas vidas, é exatamente isso. A gente vai escrevendo isso aos poucos e juntos, porque a gente estamos escrevendo a história da humanidade juntos, aos poucos. E a Vivi falou que também está escrevendo atualmente. Meio coração para Vivi. Assim. De novo. Eita, foi. Agora foi. Então, por hoje é isso que a gente tinha para falar. Qualquer coisa que vocês precisem comentar, qualquer ideia que vocês queiram, é só chamar a gente no Instagram, mandar o direct e agradecemos a participação também, né, de quem contribuiu aqui com a gente, de quem acompanhou. A gente vai deixar disponível, né, nesse tempinho de 24 horas, então quem pegou pela metade ou chegou depois pode assistir tudo completo. E é isso aí. E até a próxima.